De volta com o Educador em Entrevista, eu converso hoje aqui com o Diego Alves, psicólogo. Obrigado pela participação, Diego, conosco aqui no programa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui no seu programa e conversar com a sua audiência. Bom, Diego, gestão de tempo / redes sociais, né? Vamos falar um pouquinho da questão da gestão de tempo. Eu até brincava na nossa conversa aqui nos bastidores, né? A quantidade de postagem das pessoas falando que janeiro não acabava, né? Que o mês estava muito longo. Isso já mostra a questão da nossa sensação distorcida de tempo e como a gestão de tempo é de fato complicada na nossa rotina. Sim, isso mostra o quanto que as pessoas não pensam muito em gestão do tempo, né? A gente vai realizando as atividades do nosso dia a dia conforme elas vão aparecendo. E a gestão do tempo, ela vem para isso. Para organizar o que eu vou fazer no dia a dia e para decidir quais as tarefas mais importantes, quais as tarefas que para a minha vida é mais importante. Eu vou focar no lado profissional, no lado educacional, o que eu quero para agora. E aí você se organizar, é onde que a gente consegue não ter essa sensação de que o mês passou muito rápido ou de que o mês demorou muito. Isso é uma sensação de quem não tem a organização do tempo. E a gestão do tempo vai trabalhar nisso, colocar disciplina e uma ordem para você fazer as coisas de uma forma que não te canse e que te leve para os próximos passos da sua vida, seja profissional, seja no campo da educação, onde você decidir. Familiar também é muito importante. E aí quando a gente entra aí a reboque das redes sociais, as redes sociais também complicam essa organização, gestão e também a compreensão de tempo. Sim. Luciana, a gente tem um dado que as redes sociais ocupam de 3 a 4 horas em média do brasileiro. Então, se a gente parar para pensar, são 3, 4 horas que a gente passa nas redes sociais, que a gente poderia estar trabalhando, estar curtindo um tempo com a nossa família, estudando. E aí a gestão do tempo nas redes sociais vem para isso, para a gente organizar momentos para mexer nas redes sociais, momentos para trabalhar, momentos de ociosidade, para a gente saber fazer essa diferenciação, para a gente não se enrolar com as redes sociais. Somos um dos países que mais fica nas redes sociais no mundo, né? Sim, se eu não me engano, a gente está entre o 4º ou 3º, perde para os Estados Unidos e para o Japão. Também é interessante pensar, né, nessa questão da organização, que ela é rotina, né? E muitas vezes a gente está numa rotina distorcida e mudar o hábito é complicado. O hábito é uma questão da própria humanidade. O ser humano foi feito para criar hábitos, só que como a gente não para pensar nisso, a gente cria os hábitos errados. Então, no dia a dia, a gente vai criando hábitos de má alimentação, de não praticar esporte, de não passar um tempo com a família, de fazer outras coisas no trabalho, enquanto a gente deveria estar trabalhando. E esses hábitos vão nos deixando cansados, nos deixando estressados no dia a dia. A gestão do tempo, ela vem para poder emplacar isso e falar, você tem um tempo de exercício, você tem um tempo de trabalho, você tem um tempo de diversão, e aí você consegue se organizar com seus novos hábitos, formando hábitos mais eficazes, hábitos mais saudáveis para você. Bianca, aqui interagindo conosco, ela coloca o seguinte: parece que sempre ela não consegue resolver os problemas, né? Ela tenta se organizar, mas parece que ela só acumula mais atividades ao invés de concluir atividades. Bianca, essa é uma ótima dúvida e geralmente as pessoas têm isso, né? Vai só aparecendo coisas para me fazer, eu vou resolvendo o que aparece e cada vez tem mais coisas. As coisas sempre vão surgir, a gente sempre vai ter mais tarefas, mais coisas nos ocupando. Por isso a gestão do tempo. Você precisa de prioridade, Bianca. O que é importante para a sua vida agora? Você está prevalecendo a vida profissional? Você está prevalecendo os estudos? Qual que é o seu foco agora? A família? Você decidindo isso, você vai conseguir se organizar semanalmente ou quinzenalmente. Você decide uma data ali para sentar e organizar. O que eu vou focar? As coisas que acontecerem urgente, eu vou decidir se eu preciso mesmo fazer ou não. Eu preciso ajudar aquele amigo que me pediu ajuda ou eu preciso ficar aqui trabalhando? Eu preciso mexer nas redes sociais ou eu preciso cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos? Isso é muito importante. O que falta nessa questão da Bianca especialmente é prioridade. O que eu vou priorizar agora? E não tem problema falar não para algumas atividades. As pessoas têm muito medo de falar não para as atividades que surgem no dia a dia. Mas se elas não estão no seu plano, se elas não vão te levar para frente, para um próximo nível da sua vida, tanto profissional como educacional, não tem problema dizer não. O não, ele é importante, às vezes a gente tem que saber falar.
Terceiro bloco do Educador Entrevista, estou aqui na companhia do Diego Alves, nós estamos falando um pouquinho de gestão de tempo e também de redes sociais na visão aqui da psicologia. Diego, Karina coloca uma questão interessante, né? Hoje nós temos, né, todo um monte de ferramentas que, em tese, nos ajudariam a ganhar tempo, né? Ela coloca máquina de lavar, micro-ondas, tudo funciona no botão, à distância, não precisamos mais nem fazer esforço para muitas coisas. Cadê o tempo que nós ganhamos com isso? Muito boa pergunta, Karina. E é a mesma questão da Bianca. Você tem mais tempo sobrando graças a essas tecnologias, a máquina de lavar, o fogão elétrico e tudo mais. A questão é, o que você está fazendo com esse tempo? Não adianta você ter mais tempo e não saber organizar ele no seu dia a dia, não saber direcioná-lo para as funções mais importantes. E se você tem 20 minutos sobrando, mas você gasta ele nas redes sociais ou em outras atividades que não vão ser importantes para você, você perdeu aquele tempo que você tinha sobrando. Então, onde está o tempo? Ele está na organização que você não anda realizando. A hora que você começar a organizar, ele vai aparecer para você. E é libertador, porque você vai falar, agora está sobrando tempo, não está faltando. E aí é que está, né? Se somos nós mesmos que organizamos nosso tempo e somos desorganizados com ele, né? Como é que a gente aprende a se organizar? Luciano, muito boa colocação. E eu indico um horário semanal para se organizar. Eu, por exemplo, tiro os meus domingos para me organizar, 2 horas cada domingo, e organizo a agenda de toda semana, onde eu coloco horário para estudar, horário para trabalhar, horário para visitar os amigos, horário para estar com a família, e sempre com espaço maior de tempo, para a gente não ficar acumulado, e no máximo 5 atividades por dia. Por que 5 atividades por dia? Alguns estudos, principalmente nos Estados Unidos, já mostraram que quando a pessoa faz mais de 5 atividades por dia, ela geralmente não faz. Ela acaba no meio ali se confundindo e tudo mais. Você pode fazer menos, você pode fazer 4, 3, mas faça no máximo 5 atividades no dia ali. Vai na academia, vai na faculdade, vai no trabalho, já foram 3. Tem mais 2 atividades ali. E entre essas, tenha uma atividade de destaque. O que é essa atividade de destaque? É a única atividade realmente importante do seu dia e que você não pode ficar sem fazer. Por que essa atividade é muito importante, Luciano? Porque ela é um fator psicológico. Você executando ela, você tira aquele peso dos seus ombros, que é aquele peso de estresse, de insatisfação, de que não fez nada. Quando você fizer ela, você está tranquilo, ó, eu fiz o que era importante no meu dia. E aí que o seu tempo vai começar a evoluir, você vai começar a ter menos ansiedade, menos estresse, porque você já fez a sua missão daquele dia. Então tira um tempo ali para se organizar durante a semana e um destaque por dia, 5 atividades diárias. Isso vai te ajudar a organizar a princípio ali toda a sua rotina e começar a sobrar tempo. Inclusive, deixa tempo para se divertir, tempo para mexer nas redes sociais, deixa o tempo ocioso ali, que a gente já comentou antes, que ele é muito importante. Luiz Cláudio coloca também uma questão, né, que ele começou a fazer o seguinte exercício, de analisar o que ele tinha feito no dia anterior. Né, tirava um tempinho para isso, ver o que rendeu e o que não rendeu para ajudar nessa organização. Perfeito, Luiz Cláudio. Essa é uma dica que a gente dá também, porque se você não tem dados para se pautar, como que você vai saber que você evoluiu, que você está produzindo mais, que você está passando mais tempo com a sua família? Isso não existe. Por isso que é importante uma agenda e a gente indica ter, porque você vai conseguir ver nela, o que eu fiz ontem? Isso foi legal, isso não foi? Eu separei um tempo adequado para isso? Eu separei 2 horas para estudar, mas eu deveria ter separado 1 hora só? Ou deveria ter separado 3 horas? Com o tempo, você vai se adaptando e vai descobrindo os horários que você pode fazer. E além de tabular o que você fez no dia passado ou na semana passada, eu recomendo todo dia de noite você agradecer 3, 4 coisas ali que aconteceram no seu dia a dia. Porque a gratidão é uma psicologia que a gente trabalha hoje e ela é uma psicologia positiva que te chama coisas positivas para a sua vida. Então, trabalhando a gratidão, você vai conseguir diminuir a sua ansiedade e ser uma pessoa mais feliz. Então, no final do seu dia, Luiz, você que já faz isso, tabela o que você fez no dia anterior, tabela ali 3, 4 coisas que você é grato também, que isso vai te ajudar e vai te dar mais disposição no dia seguinte. Uhum. E você coloca também uma coisa importante e interessante aí, olha, às vezes tal atividade eu programei para 1 hora, mas ela
teria que ter mais tempo, né? Outra eu programei para um tempo muito longo e eu resolvi rapidinho. Então, ir equalizando e entendendo isso também ajuda no planejamento. Sim, a agenda vai te permitir isso. Você nunca vai saber o tempo certo para uma atividade e no começo você vai errar muito. Então, erre para mais. Se uma atividade você acha que vai demorar 1 hora, deixa 1h20, 1h30 para ela. O tempo que sobrar, aí você é tempo ansioso, faça o que você achar melhor. Mas conforme você vai pegando o hábito da agenda, 2 meses ali, você já começa a perceber que você está ajustando melhor os horários. Então você sabe quanto tempo você leva para trabalhar, quanto tempo você leva para estudar, e aí você vai começando a construir a sua agenda de uma forma melhor. Isso é importantíssimo para quem quer ter uma gestão do tempo adequada. Inclusive, lembre quando for marcar alguma coisa na agenda que você não marca só o tempo daquela coisa. Você marca o tempo para chegar, para se deslocar até aquele local, o tempo para se arrumar. Todo esse tempo as pessoas esquecem de marcar isso. Eu vou trabalhar, eu entro às 9 no trabalho. Então você demora 1 hora para chegar? É das 8 até o final do término, não é das 9. As pessoas têm que ter essa amplitude de conhecer o que elas fazem no dia a dia. Aí é que tá, né? A gente falou um pouco de dicas de gestão de tempo, mas e a gestão de redes? Porque a rede social muitas vezes ela rouba a atenção, né? Você entra com o objetivo, quando você sai dela você não lembra por que você entrou. Isso. Tá. Luciana, as redes sociais elas são piscinas infinitas. O que eu quero dizer quando eu falo piscinas infinitas? Qualquer momento que você entrar lá dentro, vão ter novas notificações, vão ter novas postagens, novas atualizações. E isso faz a gente se manter lá por horas e horas sem nos darmos conta. A gente às vezes passa 3 horas nas redes sociais e olha assim e fala, nossa, já acabou? Então são piscinas infinitas. Se a gente ficar nadando nesse mar, a gente vai ficar eternamente lá. A gestão do tempo é para isso, eu vou separar meia hora para as redes sociais aqui, para ter um prazer, para seguir meus amigos, porque também é gostoso. A gente tem que saber que é prazeroso e que a gente tem que ter um momento para isso. A gente só não pode se perder no meio dessas notificações, dessas atualizações, inclusive notificação do celular que te chama toda hora. Procura desligar, entra lá na configuração do seu celular, desativa, porque isso vai ficar tomando sua atenção em momentos importantes, como trabalho ou estudo, esses momentos que deveriam ser mais importantes do que a rede social. E eu acho que também é um exercício nesse sentido. Olha, entrei para fazer determinada coisa, faço aquela e não faço mais nada. Né? É um processo que é difícil, mas que a gente tem que começar a colocar também na rotina. Sim, na psicologia a gente tem um termo que chama flow, que é um termo que ele designa foco. Quando você está muito focado e o tempo passa muito rápido, você nem percebe, esse termo chama flow. As redes sociais te tiram essa possibilidade. Se você está começando a focar em alguma coisa, chega uma notificação e você vai ver ela, você perde o flow. Que cientificamente falando, são os momentos que você produz de verdade, que você avança nas suas pesquisas, no seu trabalho, na sua performance em forma geral. Se você perde esses momentos importantes, você está perdendo grandes oportunidades na sua vida, de ganhar mais, de aprender mais, de conviver melhor com a sua família. Então, por isso é importante você ter o momento para você focar e poder entrar no estado de flow ali. E isso funciona também quando a gente pensa dentro das empresas, né? De repensar conjuntamente esse tempo. Sim, geralmente as empresas pensam que já estão trabalhando no seu limite e que às vezes eles até percebem que tem um pouco de desorganização ali, mas fala, isso é normal. E não é normal. O ser humano, ele nasceu para se organizar. Desde os ancestrais a gente tinha hábitos, a gente veio construindo hábitos e as organizações são seres vivos, são corporações vivas onde a gente precisa ter hábito também. Então, ter um hábito de saber o que você tem que fazer na hora do seu trabalho, de saber direcionar seu foco, qual atividade eu tenho que fazer agora, quanto tempo eu tenho para fazer essa atividade. Inclusive, como o Luiz tinha falado no bloco anterior, se você tabela esses dados, você pode saber quanto tempo você leva para escrever um documento, por exemplo. Então você vai saber, se eu levo 1 hora e eu trabalho 4 horas por dia, eu posso fazer 4 documentos desse. E isso você começa a ter informações, tornando o seu dia mais produtivo. Onde você trabalhava, fazia um documento por dia, um trabalho por dia, você começa a fazer 3, 4, porque você começa a ter noção do seu tempo, de quanto tempo você gasta e começa a se concentrar. Para as empresas isso é importantíssimo, né? Uhum. E também se observa muito isso, né? Que muitas empresas têm mudado inclusive o perfil, né? Quando a gente pensa nas gigantes aí da própria internet, né? De observar que as pessoas têm
estruturas de lazer dentro da empresa, né? Que em alguns momentos para tudo, vai lá, faz uma atividade e que elas estão mais focadas em produtividade do que tempo, especificamente. Sim, inclusive a Microsoft do Japão reduziu a carga horária de 8 para 6 horas e a produtividade aumentou. Por quê? Porque eles estão focados em produtividade. Tem alguns bancos que tabelaram isso, percebem que o funcionário chega, vai tomar o cafezinho, vai conversar com um amigo, antes de ligar o computador e começar a trabalhar. Nisso ele perde de 1h30 a 2 horas, que são ali da jornada. Se você trabalhasse focado, sabendo quais são as suas atividades, se organizando numa agenda, você poderia sair 2, 3 horas mais cedo do serviço, aumentando a sua produtividade, que para as organizações é incrível e para a pessoa também. Essas 2, 3 horas são horas de lazer, são horas que ela poderia estar fazendo atividade física, está cuidando de si melhor, que é muito importante. A gente tem uma vida social ali, uma vida profissional, mas também a vida social, que é a vida com a família, com os amigos, que a gente também tem que dar uma importância. Inclusive, isso que você falou, Luciano, das empresas estarem parando em alguns momentos para dar esse tempo livre para as pessoas, é um momento de descontração. Se você parou ali e ficou focado muito tempo, você precisa de um tempinho de descanso. As empresas perceberam isso, perceberam que as pessoas rendem mais se tiverem 20 minutos de intervalo ali, tiverem um momento para não fazer as atividades do trabalho, depois elas voltam e podem focar sem culpa, sem ter que olhar no celular, sem ter que olhar nas redes sociais. Então é uma ótima dica aí para o pessoal que está nos assistindo, que trabalha em empresas e tudo mais. E até porque a gente acabava observando também o índice alto, né, e no Brasil a gente observa esse índice alto das licenças médicas, dos problemas de saúde. A gente tem um índice alto disso e que com esse tipo de atitude talvez a gente amenizaria muitos desses casos. Sim. Para a empresa, é até importante deixar isso claro, para a empresa é bom ter um funcionário saudável. O funcionário que está doente ali, seja por questões físicas ou psicológicas, ele vai tirar licença, ele não vai produzir bem, ele vai gerar um gasto maior para a empresa do que um lucro. Isso é muito ruim, por isso que nós, que trabalhamos com empresas, estamos sempre presentes ali, procuramos dar a melhor condição de saúde possível para os nossos funcionários, tanto na área privada quanto na pública. A pública também está olhando para isso hoje. Então, possibilitar meios para ter uma vida profissional e pessoal saudável. O burnout se destacou agora faz pouco tempo, que é uma doença aí profissional, a gente considera. E da onde vem isso? Do trabalho excessivo, de não ser produtivo, de estar ocupado e não ser produtivo. Estar ocupado é você fazer várias atividades que não te levam a lugar nenhum e que te ocupam tempo. Ser produtivo é fazer atividades que te levam a algum lugar, que levam a empresa para um outro patamar. E é isso que a gente vem buscando ensinar para as empresas e para as pessoas propriamente dito. E nós falávamos no último bloco a respeito da técnica Pomodoro, né? Deixei em aberto isso, vamos falar um pouquinho a respeito da técnica. E você falava no intervalo também da questão de foco, né? A partir do momento que a pessoa tem que mudar o foco ou perde o foco, que se leva um tempo para recuperar. Isso. Luciano, na psicologia a gente tem um termo que chama atenção residual. O que é essa atenção residual? Você não consegue mudar de foco de uma coisa para outra direto, imediatamente. Algum dos nossos telespectadores podem estar achando, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, mudar de foco. Não, você não consegue. Você acha que você faz isso, mas você faz muito mal. O certo seria sair de uma atividade, dar um pequeno descanso, intervalinho de 5 minutinhos ali e depois voltar. Porque essa atenção residual quer dizer que você vai começar a fazer a outra atividade e o seu cérebro ainda vai estar trabalhando na outra que você estava fazendo. E isso vai te atrapalhar no seu foco e disciplina. Por isso que eu recomendo bastante que o pessoal use a técnica Pomodoro, que é uma técnica estudada, cientificamente comprovada. Elas são ensinadas nos Estados Unidos em algumas universidades, que é mais ou menos o seguinte: você pega um bloco de tempo, geralmente de 2 horas, e divide em subblocos de meia hora cada bloco. Então você vai ter 4 blocos de meia hora cada um. Nesse bloco, você trabalha 25 minutos, trabalha, estuda, faz seu serviço focado ali, esquece celular, esquece qualquer distração do ambiente. E nos 5 minutos que faltam para completar os 30 minutos daquele bloco, você pode fazer o que você quiser. Levanta, vai beber água, ver o seu Instagram, suas redes sociais. Porque quando você faz isso pré-moldado, a sua mente sabe que você vai ter pelo menos 5 minutos de descanso e aí ela não vai querer distração. E esses 5 minutos, a sua mente já está pronto para ele.
É diferente de quando chega uma notificação e você vai ver ela e tudo mais, seu cérebro não estava pronto para aquilo. Então você faz blocos ali de produtividade, a cada 2 horas você dá um tempo maior, e essa é uma técnica que a gente apelidou de Pomodoro, que é um nome em francês, mas que funciona muito bem. Eu mesmo usava ela durante toda a faculdade e era assim, minha performance, minha produtividade aumentou muito durante o uso dela. Então fica de dica para o pessoal, pega 2 horas, divide em 4 blocos, onde 25 minutos você trabalha, 5 minutos você descansa, 25 minutos trabalha, 5 descansa. No final do bloco de 2 horas, dá um descanso um pouco maior, que é para evitar essa atenção residual que eu falei no começo. E é interessante porque também é uma questão de exercitar a técnica, né? Não é na primeira vez que isso vai funcionar, a pessoa tem que criar uma rotina nesse sentido. Sim, a gente fala que tem que construir um hábito, né? O ser humano é um animal de hábitos, então a gente precisa construir esse hábito de trabalhar a técnica Pomodoro, de trabalhar a agenda semanalmente, e assim, são hábitos difíceis de se construir, mas que quando a gente constrói, eles fazem um bem muito diferente para nós, um bem muito importante. Se você tem dificuldade de criar esse hábito, agora no começo, não começa com 25 minutos, com 2 horas, começa com 1 hora, divide em bloco de 15 minutos e descansa 5. Começa menor, você não precisa começar em blocos muito grandes. Hoje eu faço bloco de 1 hora, eu faço 4 blocos de 1 hora, onde eu fico 4 horas focados, e aí eu faço 50 minutos de trabalho, 10 minutos de intervalo. Mas assim, eu já faço há alguns anos essa técnica, eu já tenho uma proficiência melhor. Para a pessoa que está começando, que está nos assistindo, começa com 15 minutos. Pode parecer pouco, mas no longo prazo, no seu dia a dia, vai ser muito, vai fazer uma diferença muito grande. O Luiz perguntando aqui, né? Que dica você dá para uma pessoa que, mesmo organizada em seu tempo, é muito morosa e perfeccionista? Demora o dobro do tempo para realizar suas tarefas do que uma outra pessoa. Luiz, eu diria, em nome do Instituto da Psicologia, que o perfeccionismo é uma desculpa que você usa, talvez para não fazer as outras atividades ou para fazer o que deveria ser feito. Aquela pessoa que não quer lavar a louça, e aí quando vai lavar a louça fica esfregando pequenas partes até que já estão limpas ali e fala, é que eu sou perfeccionista. Não, você não é. Você provavelmente está procrastinando ali. E ser perfeccionista é uma procrastinação, porque a gente vai gastar muito tempo naquela atividade e não vai ter que fazer as outras. Às vezes você faz isso, Luiz, e não é intencional, mas a sua mente está fazendo isso para evitar que você faça as outras atividades. Então o que eu deixo de dica para ele especialmente é que não, o ser humano não é perfeito, nós não temos que ser perfeccionistas. Trabalhe isso no seu dia a dia. Mesmo que seja doloroso, para o perfeccionista é doloroso, né, essa mudança. Mas faça as coisas ali, não precisa fazer de qualquer jeito. Isso não é indicado, mas faça as coisas ali sem esse perfeccionismo. Se você marcou 1 hora para fazer ali e você é perfeccionista, faça até 1 hora. Deu 1 hora, muda de atividade e aos poucos você vai se acostumar com isso, você vai pegar esse hábito que é o que a gente falava agora. Ou talvez até fazer uma redução passo a passo disso, né? Olha, a atividade para mim dura 1 hora, né? Para as outras pessoas meia hora. Olha, da próxima vez eu vou fazer com 55 minutos, depois com 50, né? Eu vou reduzindo para tentar me adequar. Perfeito, Luciano. Isso é uma ótima dica. Porque o problema das pessoas é que elas tentam mudar de uma vez. E aí nessa mudança de uma vez ela consegue ficar 3, 4 dias ali na mudança, mas depois voltam para o hábito antigo. Então não muda de uma vez, muda aos poucos. Que nem o Luciano falou, minha atividade é 1 hora, o do pessoal comum é meia hora. Então hoje eu vou fazer 55 minutos, amanhã 50, semana que vem eu abaixo para 40. E aos poucos você vai reduzindo, e aí é bom que você não vai sentir tanto essa dor de perder esse perfeccionismo de uma vez. Você vai reduzindo aos poucos, e aí você vai se sentir muito bem. Quando você estiver fazendo no horário comum, 30 minutos, atividade no ambiente comum, você vai sentir muito bom. É porque assim, você venceu o perfeccionismo e você vai ter mais 30 minutos sobrando ali para você fazer outras atividades que você gosta e assim por diante. Tem uma palavra que você citou, né, que hoje está muito em alta, né, que é a procrastinação, né? O tradicional empurrar com a barriga do brasileiro, né, deixar para depois, né, e que tem entrado cada vez mais na rotina e as pessoas têm sofrido cada vez mais com isso. Exatamente. Antigamente, Luciano, as pessoas procuravam nós psicólogos por causa de depressão, por causa de ansiedade, continua, esses casos também aumentam, mas hoje também nos procuram por procrastinação.
Nossa, eu tô com procrastinação, que nada mais é do que um termo bonito para a antiga preguiça, né? Eu tô com preguiça de fazer isso. E como é que eu faço isso? Você tem que se disciplinar, você tem que criar o hábito de fazer o que você deveria estar fazendo. E assim, não é fácil, mas é totalmente possível. Eu também, antigamente, era um grande procrastinador. Geralmente todo mundo que estuda produtividade antes era procrastinador. Então assim, tem saída, eu sou prova disso, tem vários amigos que são prova disso. Então é muito importante a gente encarar isso e planejar sua agenda semanal ali é uma forma disso. Você já está predispondo a sua mente já sabe que amanhã, meio-dia, você vai ter que trabalhar. Já sabe que amanhã, às 11 horas da manhã, você tem que estar na escola. Então a sua mente já vai se preparando para aquilo. Se você deixar para fazer na hora, sua mente não estava pronta para aquilo. Ela não vai querer gastar aquela energia, ela não vai se economizar para isso. Nossa mente, ela sempre vai trabalhar economizando energia. Se a gente não predispõe ela, se a gente não prepara ela para gastar aquela energia, ela vai procurar se afastar ao máximo daquela atividade. Por isso que é importante. Vamos trabalhar isso com antecedência, vamos nos preparar, nos disciplinar, que a gente consegue vencer essa procrastinação, que é um termo muito, muito comum hoje em dia. Todo mundo, eu procrastino. É a preguiça de antigamente. O Rui e a Maria Fernanda com uma questão muito similar, né? Se você faz consultoria, dá atendimento e onde encontrá-lo? Lógico que a gente faz tanto pessoal quanto empresarial. A gente tem alguns cursos e palestras nesse tema que a gente faz para as empresas, até consultorias. E a gente também tem consultas individuais. Se o pessoal quiser procura por CPD Consultoria nas redes sociais ou por Diego Alves. O nosso número profissional é 99322 9757. 99322 9757. Se o pessoal quiser entrar em contato aí, a gente está aberto, à disposição para atender todo mundo, até para ajudar as pessoas a se sentirem mais felizes, né? Quando a gente está ali procrastinando, tudo mais, a gente fica triste, estressado e isso não é uma vida saudável. Diego, eu quero agradecer imensamente aqui a participação conosco, parabenizar pelo trabalho, espero que esse seja o primeiro de vários bate-papos aqui, né? E que de fato a gente comece a pensar a respeito do nosso tempo, da importância do gerenciamento correto do nosso tempo. Obrigado pela participação conosco. Luciano, eu que agradeço, foi muito gostoso estar aqui com você, com o seu público que faz muitas perguntas, isso é muito importante. E agora eu espero que possa ter ajudado um pouco todo mundo a se tornar mais produtivo, a organizar um pouco mais. E vamos lá, pessoal, vamos conseguir fazer as atividades do dia a dia e continuar feliz com isso, né? Luciano, obrigado pelo convite.